É tempo de perceber nossa força, o que nos toca e faz nascer nossa voz. Em um dos anos mais desafiadores das nossas vidas, encontrar nossos pares, resistir coletivamente, pautando as nossas ações no reconhecimento daquilo que somos juntos. É imprescindível encontrar em nossos territórios as perguntas que farão nascer tempos mais bonitos e possíveis. Respirar a plenos pulmões e, entre o espaço de um dia a mais, cantar, escrever, encontrar quem espera toda sorte de troca boa, de fazer vir à tona o desejo de seguir. Sigamos, juntos, uma força redobrada depois das duras jornadas que marcam esses tempos. E pela delicadeza das palavras que nos mantém vivos, é que transformaremos saudades em poesia. E juntas nossas vozes serão uma fresta no tempo, capaz de esperançar as liberdades que conhecemos e o direito a existir, criar e viver dignamente. Seguiremos juntos e fortes, palavra por palavra, abrindo frestas para uma alegria genuína de mundo transformado que não tardará. A Fresta é uma jornada literária que busca encontrar o eco no caos, a fenda necessária para a sobrevivência, sendo um evento não competitivo, multilinguagens e totalmente online. É uma realização da CIA Apocalíptica e tem como propósito o incentivo à leitura, sua relação com outros segmentos artísticos, a leitura para além do livro, além, é claro, do fomento da produção artística do interior paulista. Contemplada pelo PROAC Editais, a nossa jornada terá 40 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além do livro, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa, juntos. Olá, eu sou Kiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E estou aqui a convite da Companhia Apocalíptica de Teatro para mediar uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória, pelos relatos. Daniel Munduruku, meu querido, seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Saiba que é uma sorte muito bonita conversar com você hoje aqui nesse podcast e levar essa voz para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Bacana, Kiara, eu que agradeço a oportunidade sempre, você sabe que eu me coloco sempre à disposição, porque falar das culturas originárias do Brasil tem sido a minha missão, né? E tem sido uma missão que eu tenho gostado muito de fazer, justamente porque a gente percebe que as pessoas ficam tocadas, né? Elas ficam sensibilizadas quando conseguem minimamente entender as culturas indígenas do Brasil. E esse tem sido a minha grande alegria, né? Causar esse espanto, esse estranhamento inicial, para depois as pessoas perceberem que aquilo que a gente procura transmitir para elas fazem bem, né? E você é sempre uma pessoa muito generosa nesse sentido, porque sempre apresenta justamente essa verdade, né? Você que está o tempo inteiro em contato aí com as culturas originárias tem sido afetada, atingida por essas verdades ou por essas sabedorias, né, que os povos indígenas trazem. Portanto, é um prazer estar aqui conversando com você e com os nossos amigos. Eu contava para o Daniel que eu tenho estudado muito as culturas originárias, muito várias culturas indígenas, e estou muito maravilhada, muito agradecida por esses saberes e por essa força de resistência. Mas é inevitável, quando a gente começa a fazer um mergulho mais profundo nas culturas indígenas, a gente perceber o quanto a história contada pelo colonizador é uma história que silencia vozes importantes, saberes importantes, faz muitas violências e, mais do que isso, nos constrói estereótipos muito equivocados, né, muito mal intencionados. Acho que olhar para as culturas indígenas nesse primeiro momento, Daniel, quebrando esses estereótipos, é muito importante, e você é um expoente muito, muito forte dessa quebra de estereótipos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com literatura e com narração de histórias, que eu encontro o seu livro, Meu Avô Apolinário, e naquele momento eu fiz uma coisa que para mim foi muito preciosa. Eu silenciei. Ali eu entendi uma coisa: a gente pode ficar ouvindo das culturas indígenas pela boca do homem branco, mas se a gente conseguir ficar em silêncio e ouvir de quem realmente vive
a gente entende o que a literatura indígena é e a força que ela tem. Então, eu vou ser sempre grata por aquele silêncio que você me causou e meu avô Apolinário, um silêncio cheio de amor, um silêncio cheio de entrega. E queria que você falasse um pouco para quem está ouvindo agora, que não tem tanta familiaridade, sobre esses estereótipos e sobre como é que a gente transforma isso nas nossas escolas, espaços de leitura e em todos os lugares do Brasil. Maravilha, falo com muito prazer, mas antes eu queria só fazer um comentário sobre o seu comentário, porque, na verdade, quando a gente fala em afetar, né, a gente ser afetado, significa você ser tocado pelo afeto, né? E é um pouco isso que as sabedorias ancestrais, eu não diria só as sabedorias indígenas brasileiras, mas as sabedorias que circundam esse mundo, porque nós sabemos todos que o mundo todo ele é circundado, que o mundo é circular, né, mesmo, é redondo, esse mundo todo é circulado por esse afeto, por essa rede de proteção. As pessoas, às vezes, não acreditam muito nisso, né, de que, de fato, é uma grande teia que nos circunda, que nos afeta, né? E existe uma rede de proteção, né, que é mantida justamente pelos sabedores das várias culturas do mundo, né? Seja o monge lá lá do Japão, seja o pajé, o xamã da Sibéria, seja o parente indígena dos Estados Unidos, seja o nosso pajé Yanomami aqui no Brasil, seja as freiras que se dedicam a alguma ação humanitária, seja o pastor honesto, digno, que faz o seu trabalho com dignidade, todo mundo, de uma certa maneira, tem essa rede de proteção, cria essa rede de proteção e mantém essa rede de afeto. Então, a gente é afetado quando a gente faz isso que você fez, quando a gente silencia, né? Quando a gente é capaz de ver que existem verdades, até mesmo nas pedras, nas folhas, escondidas, né? Ocultas, e que são essas verdades ocultas que estão, de fato, presentes na nossa humanidade, e que, é claro, o sistema ele vem justamente contar essa narrativa, vem contar uma história que tem muito mais a ver com os interesses financeiros, interesses econômicos, interesses de poder, né? Portanto, ele vai abafando essa outra vida simples, porque a vida simples, ou o bem viver, como dizem os indígenas, ele briga diretamente com essa gana de poder, de riqueza, né, que as pessoas trazem consigo, que elas são educadas, não é que trazem consigo, elas são educadas a terem esse desejo por riqueza. Então, a gente acaba acreditando que ter riqueza, ter grana, ter um monte de propriedade privada nos torna alguém na vida. E, na verdade, não é disso que se trata, né? Que a vida ela é muito mais poética do que efetivamente uma prisão, né? Portanto, ela é muito mais livre do que essa prisão que, às vezes, o poder econômico nos obriga a pensar que seja a única saída, a única alternativa para a gente. Então, por conta disso, os povos indígenas eles foram sempre combatidos. E a história, a narrativa oficial que foi oferecida para o povo brasileiro ao longo da história é exatamente a história do vencedor, a história do colonizador. E o colonizador ele vai impor sobre as outras pessoas uma narrativa que vai obrigar todo mundo a achar que aquela narrativa é verdadeira, que aquele pensamento é verdadeiro, porque ela vem embasada também em narrativas, em histórias. E essas histórias elas acabam levando a gente a imaginar, né, que existe uma cultura melhor que a outra, mais superior que a outra, assim como existe uma divindade superior que a outra, enfim. Então, a gente acaba sendo conquistado, digamos assim, e esse é o poder das histórias, né? Esse é o poder do que nós chamamos de narrativa aqui, e que tem a ver também com a oralidade, tem a ver com como é produzida a história e como ela é contada para a gente. E na medida em que ela é contada a partir de um ponto de vista outro, ela acaba ganhando uma força tão grande, tão relevante, que a gente tende a achar que ela é a única possível.
Então, o que nós temos hoje, o que nós recebemos enquanto narrativas, é exatamente a narrativa forçada, criada, preparada para nos colocar numa ideia ou numa rede de interesses que tem muito mais a ver com a riqueza de alguns e a pobreza de muitos. É o poder de alguns sobre muitos. Então, isso é real, e os povos indígenas, que continuam sendo essa força de resistência, eles acabam sofrendo mais, porque como a história contada ela é tão dura e tão forte, as pessoas acabam encontrando inimigos, porque, na verdade, e eu concluo aqui essa minha fala, porque se trata exatamente disso, né? Esse nosso sistema, o sistema econômico que a gente vive, precisa de inimigos. Precisa de inimigo para ele continuar convencendo as pessoas que alguém está combatendo ele, combatendo a liberdade, combatendo isso, combatendo aquilo. E aí se criam os monstros, né? Se criam os monstros que nos governam. E o Brasil não foge a essa regra, infelizmente. Ai, Daniel, é hora de pegar as nossas histórias de volta, na mão, na ponta da língua, e se apropriar dessas histórias, né? Até quando a gente vai ficar pautado por ódio, por guerra, e vai ficar pautado por uma sociedade tão extrativista, tão acumuladora, e vai formar as nossas crianças na régua do ranking, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Essa ideia de que a competição nos levará a aprimorar os nossos talentos é um horror, né? É uma ideia que faz com que a cobra coma o próprio rabo, com que a gente destrua nós mesmos e destrua a natureza. Eu lembro com muito, muito carinho uma vez que eu tenho uma mãe que é educadora, sabe? E ela levava os adolescentes para a floresta, para o que tinha, a Serra da Cantareira em São Paulo, que era o que tinha perto dali. E ela, todo ano era igual. No meio do caminho, os adolescentes falavam muito, e ela levava a gente para o meio da floresta, a parte mais fechada, e dava uma bela bronca, e dizia: fiquem calados, respeitem a floresta, essas árvores estão aqui há mais anos do que vocês, essas plantas estão aqui há mais tempo do que vocês, esses pássaros, essa água está aqui há mais tempo do que vocês, então vocês fiquem em silêncio, vocês estão diante dos seus avós agora nesse momento. Ela dava uma bronca tão bem dada, que às vezes eu fico pensando que a gente precisava falar muito sério com o educador, falar muito sério com o gestor das escolas, falar muito sério com todo mundo que nos ouve, para fazer mesmo um pacto. A gente precisa começar a olhar para as histórias que nos guiam, né, que nos levam, que constroem as realidades para as crianças que estão chegando aí, com bastante comprometimento, para que a gente não reproduza mais violências, né? É uma questão muito urgente. E acho que é um prazer falar com você aqui nesse contexto, porque acho que a gente vai chegar a muita gente que talvez não tenha se feito algumas perguntas importantes. Então, o que eu queria te perguntar é: quais são as perguntas hoje que te movem, né? E como é que a gente partilha essas perguntas? Eu tenho algumas inquietações. Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer, Chiara, que nós, humanos, somos, na natureza, os únicos seres incompletos, né? E nós precisamos estar o tempo inteiro nos perguntando, nos indagando coisas. A natureza, e você falou muito bem sobre a natureza, ela não tem esse problema. Ela simplesmente é, não é? E, portanto, ela não se angustia. A angústia que é gerada em nós somos angustiados, nós humanos, justamente por essa ideia ou esse desejo de queremos ser maiores do que de fato somos. Porque se nos colocarmos no nível da natureza, nós vamos nos entender parte dela. Mas a narrativa que nos impuseram é de que nós somos superiores e que temos que dominá-la. E dominar significa nos apropriar dela, usá-la ao nosso favor. E algumas tradições, a tradição que nós fomos educar, diz que
E isso é uma ordem divina, inclusive. E isso é muito ruim, porque nos tirou, foi isso que nos tirou dessa verdade, né? Nós somos natureza, porque nós somos finitos, como todos os elementos da natureza são. Acontece que nesse mundo, nesse universo de, sei lá, 100 anos, vamos supor que alguém viva 100 anos, né? Nesse espaço de 100 anos que nós vivemos, nós queremos acumular milhões de coisas. E a natureza está o tempo inteiro nos ensinando que o caminho da vida longa é a partilha. É ser sistemático, assim, no sentido sistêmico, não sistemático, ser sistêmico. Ou seja, tudo depende de tudo. Né? Tudo está aí, e na natureza uma coisa depende da outra. E quando a gente não se dá conta disso, a gente se angustia, porque a gente se coloca acima, mas tem uma coisa que nos incomoda muito, que são justamente as perguntas que sempre acompanharam o ser humano, que desde sempre se achou tão maior que a natureza, que geram todas essas angústias, né? Para onde eu vou depois que eu morro? Como se isso fosse relevante e importante a gente saber. As pessoas querem, na verdade, ter uma resposta que as conforte. Por isso, às vezes, o discurso religioso acaba sendo muito eficaz, muito eficiente na vida das pessoas, né? Porque as pessoas querem ser felizes, mas elas entendem que a felicidade, entendo de forma errada, não está aqui e agora, está num futuro, um futuro fantástico, maravilhoso, que nós só chegamos quando morremos. Esse tipo de conclusão nos conforta a nossa inquietude, mas não resolve o nosso problema, né? Porque nos joga para um tempo que nós não temos. Então, a pergunta, ou talvez a pergunta que mais me mova nesse momento, é perguntar para as pessoas o que as faz felizes, o que as faz felizes, né? O que as torna felizes. Ter 5 carros última geração, né? Ter um celular super bom, né? Ou poder abraçar seu filho, poder cantar uma música, dançar, né? Assim, solto, sem compromisso, sem transformar a dança num produto para se vender, ou o canto num produto para se vender, né? Como a sociedade fica nos obrigando e fica tirando as nossas crianças de serem felizes, sabe? Fica evitando a felicidade de nossas crianças, porque elas ficam impondo para a criança uma realidade que não lhes cabe, que não cabe às crianças, né? Que é o tal do futuro, né? É jogado na cabeça das crianças de que elas precisam ser alguém na vida, e ser alguém na vida é acumular riquezas, é ter sucesso, é dançar bem, é cantar bem, é se superar. E isso tudo faz parte desse discurso que eu dizia anteriormente, né? Do sistema que vai nos tentando dizer, e consegue, certamente, dizer que nós somos melhores do que somos. E que os outros, nós, assim, individualmente, e os outros não interessam. Os outros, se forem empecilhos, a gente tem que tirar da frente, a gente tem que combater, a gente tem que derrubar, a gente tem que vencer, a gente tem que superar. E é por isso, repito, né, que os indígenas formam uma grande muralha de resistência ainda, porque o sistema não conseguiu acabar com esse modo de vida que os indígenas defendem, que tem muito a ver com a ideia de que nós somos natureza. Portanto, nós temos que viver o tempo da natureza. E o tempo da natureza, ele é um tempo cíclico. É um tempo que nos lembra o tempo inteiro que nós somos passageiros. Nós estamos de passagem. E quem está de passagem, você sabe, você viaja muito, não pode carregar muita coisa, né? Quem é mochileiro, carrega tudo o que precisa numa mochila, ponto final. Não é isso? E se precisar de alguma coisa extra, outra aqui, ele vai conseguindo no meio do caminho. Não é assim? E é simples. É muito simples. Então, mais do que fazer perguntas para angustiar as pessoas,
eu fico desejando que elas busquem dentro de si uma resposta para além daquilo que o próprio sistema político, econômico, economicista, né, que nós vivemos, fica impingindo para elas. Porque só assim, isso nós só temos uma chance, uma oportunidade de ser felizes. E é agora, é hoje. Né? E se as pessoas não conseguem fazer isso, elas vão perder a oportunidade de viver uma vida plena, como a natureza. Né? Como a onça, que é plena em si mesma, não precisa de mais nada. Como a árvore, que é plena em si mesma. Não em si mesma no sentido do egoísmo. Não, é plena em si mesma porque ela, dependendo de todos os outros seres para ter uma vida longa, ela também é generosa, distribui sementes, e distribui sombra, e distribui alimento, e distribui as coisas para os outros seres sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Isso que é o mais importante. E isso, já cantava Benito de Paula, né? O sol que nos ilumina não cobra nada. Né? É um grande astro, um grande rei, que nos oferece tudo e não cobra nada. Então, é um pouco isso que eu penso, assim, como indagações que eu faço a mim mesmo, para tentar oferecer para as pessoas respostas para elas mesmas. Né? E a pergunta que eu sempre faço é: qual é o indígena que mora dentro de você? Né? Que pode te oferecer esse tipo de respostas para vivermos bem hoje. Eu tenho uma suspeita, sabe, Daniel? Eu acho que está ali no comecinho da vida. Se não de todas as pessoas, de grande parte delas, esse lugar de integração com a natureza, né? Quando a gente ainda não se preocupa com ter que satisfazer um anseio externo, quando a gente está em relação de coexistência. A sensação que eu tenho quando escuto você é uma sensação de um pedido de coexistência, né? De crescer de mãos dadas. Eu fiquei pensando nesses últimos tempos, eu fui a um casamento, sabe, Daniel? E eu fiquei pensando muito nessa relação com o sagrado. Você coloca muito bem quando coloca essas sabedorias em várias culturas, essa rede de proteção de afeto, isso faz um sentido muito grande. Nesse casamento que eu fui, tinha uma pessoa que era como se fosse o padre. Não era bem um padre, era representando, e essa pessoa falava não de amor, mas de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, como se existisse um único Deus que fosse a única possibilidade para falar de amor e afeto. E aquilo me deixou tão inquietada, eu fiquei tão agoniada, porque eu falei, gente, esse Deus aí roubou o amor. Não se pode mais falar de amor sem se falar desse Deus, dessa bênção e desse dogma. A gente deveria poder abençoar, falar de amor no sentido de partilhar qualquer amor, seja num casamento, num batizado, seja num aniversário, seja na vida cotidiana sem festa nenhuma, sem precisar desse guarda-chuva, desse chapéu que, como um imã, rouba e é a única possibilidade de falar de amor, né? Eu fico muito comovida com as culturas indígenas que eu tenho tido contato, porque se fala de amor o tempo inteiro, né? Falar de amor e viver o amor é mais importante do que qualquer outra coisa, e não é só nos dias de festa, não é só nos dias de ritual, né? Você tem histórias muito bonitas de crianças, de relatos, que acho que exemplificam esse falar de amor na própria vida, né? Na vida cotidiana. Queria que você me contasse algumas dessas histórias bonitas, Daniel. Você sempre me provoca a falar de temas para além das questões que você traz para mim, né? Porque é bem isso, né? O Ocidente ele é especialista em sequestrar palavras, né? E sequestrar e dar uso utilitário a elas, transforma isso em produtos, né? O amor de mãe vira um dia, o amor de pai vira outro dia, o amor de namorado vira outro dia. A palavra amor, realmente, ela é um sequestro, né? Ela é sequestrada pelo sistema econômico, financeiro, e acaba virando um produto, e a gente fica preso do produto, e as pessoas ficam presas também de receber um produto, né? Para dizer, ele me ama, ou ela me ama, né? Senão, e aí tem muito a ver com valor, não é? Fazer manualmente um presente, às vezes, não é tão importante quanto ir numa loja de joias e comprar
um produto caro, um anel, um brinco, uma coisa assim. E isso tem muito a ver com exatamente isso, com essa ideia desse amor utilitário, né? E um dos seres aí luminosos nesse mundo, né? Um grande pajé que passou por esse planeta, chamado Jesus Cristo, ele falava exatamente dessa necessidade de a gente se preocupar apenas com o hoje, com o agora, né? Que o hoje, o agora, é o único tempo que nos compromete de verdade. Porque ou você ama agora ou não ama, né? Não tem nenhum sentido você amar ontem ou você amar amanhã. Só tem um sentido amar hoje. Então, e amar não é exatamente uma palavra, né? É, de fato, um compromisso que você tem. Então, o povo indígena diz, a terra é nossa mãe. A gente não diz assim, a gente ama a terra. A gente, Kiara Terra, a gente ama você, sim. Mas a gente ama, né, até a mãe terra. A gente não fala isso. A gente simplesmente cuida. A gente simplesmente demonstra esse afeto cuidando, né, sendo justo, sendo colaborativo, sendo sistêmico, né, com essa natureza. É como o amor da mãe para o filho. Imagino eu que não sou mãe, né, mas como pai, o amor que eu não tenho um amor, eu tenho um amor comprometido, eu não tenho um amor possessivo por ele, né? E isso está muito presente nas culturas ancestrais, repito que não são só culturas indígenas. Eu digo isso, inclusive, Kiara, para lembrar para as pessoas que a salvação do mundo não pode estar nas costas dos povos indígenas, por exemplo, sabe? Tem gente que diz, os índios podem salvar o mundo porque eles são os guardiões. Não, isso dá para outro a obrigação de salvar o mundo, né? Ou seja, a gente continua fazendo as mesmas coisas que sempre nos ensinaram, que a solução é do outro, o problema é do outro, nunca é nosso, né? Então a gente tem que levar em consideração que quando a gente se sente comprometido, ou seja, quando a gente vive o hoje, né, e comprometido com o lugar que a gente vive, com o território, a gente está também se comprometendo com cuidado, né, em cuidar desse espaço que é espaço de todos. Aí mora uma coisa muito interessante, que entre os indígenas, por exemplo, não existe a ideia de propriedade privada, porque, mais uma vez, né, não posso amar um pedaço de terra. Eu amo o todo, né, ou eu estou comprometido com o todo, ou eu vou ser egoísta. E o contrário do amor é exatamente o egoísmo, é o ciúme. O contrário do amor é o apego, porque o amor é liberdade. E eu falava aqui do pajé Jesus Cristo, eu falo isso muito carinhosamente, porque chamar alguém de pajé é, na verdade, um grande elogio, como chamar alguém de Buda, né? Como chamar alguém de Redentor, ou coisa parecida, né? Ou de Deus, né? Chamar alguém de Deus, é realmente um reconhecimento. E eu dizia exatamente isso, porque foi num dos discursos dele, numa das falas dele mais maravilhosa, que é conhecido como Sermão da Montanha, que ele disse exatamente isso, né? Por que você se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir? Olha as lírios do campo, que não plantam, não ceifam, no entanto, nem Salomão se vestiu com tanta beleza, né? E concluía assim, a cada dia basta a sua preocupação. Então, vejam, isso não é simplesmente sabedoria indígena brasileira. Isso é sabedoria da natureza. É a natureza que nos ensina a olhar o mundo com essa circularidade, digamos, né? Com esse olhar sistêmico, né? Circular, de fato. Então, é muito singular a gente pensar dessa maneira, né? Porque isso evita que a gente sequestre as palavras e sequestre as pessoas e sequestre os pensamentos, os sentimentos, os afetos das pessoas para a gente. Isso é puro egoísmo. E já cantava Raul Seixas, como você viu, eu gosto muito de citar essas figuras, né? Já cantava Raul Seixas, né, sobre o amor, né? Ele dizia assim, né, o ciúme é só vaidade, né? Sofro, mas eu vou te libertar.
É um pouco isso, né? O exercício do amor é o exercício da liberdade. Então, é isso. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para você, e eu fico me alongando aqui nas suas questões. Mas, sim, eu tenho muitas histórias que lembram exatamente, eu trago narrativas de vários lugares, né? Claro, sempre indígenas, de diferentes povos, e muitas dessas narrativas não estão ligadas exatamente a palavras específicas ou a sentimentos específicos. Você sabe que uma narrativa, ela não deveria ter começo, meio e fim. Ela é circular, portanto, ela é dinâmica, né? Ela está num contexto mais assim de uma elipse, né, que vai circulando assim o tempo inteiro, do que propriamente de um quadrado como o Ocidente normalmente faz. Ele começa, a história tem começo, meio e fim, né, e o fim quase sempre é uma explicação moral, né, é uma interpretação moral daquilo que foi contado, porque se não fizer isso vai dar naquilo, né? E as histórias indígenas, elas vivem ou elas narram a dinâmica justamente da circularidade, do círculo, né, que não tem começo, meio e fim. A história pode começar com uma coisa e daqui a pouco passa por uma outra coisa e volta para aquela coisa e fica mesmo nisso. Quando a gente tenta escrever uma história pensando no público não indígena, é claro que a gente procura, às vezes, se adequar um pouco a essa lógica mental, que é uma lógica ocidental mesmo, né? Do começo, meio e fim, passado, presente e futuro, né? Que é essa lógica linear, de ter um começo, meio e fim, porque é importante isso, ajuda. Não ajuda nada, isso só atrapalha. Aliás, você falava sobre a origem desse nosso esquecimento, né? Que é lá na infância, que é quando a gente está inteiro. A criança é intensa, ela é inteira, ela está mergulhada na totalidade. E ela chora, fica muito entristecida, muito enfurecida, quando ela precisa ir para a escola. Porque a escola é o lugar da formação, é o lugar de formar, de colocar a criança na forma, e a forma do sistema, né? É a hora em que ela troca o pensamento circular que ela tem pelo pensamento quadrado que a sociedade tem. Então, pelo menos a minha interpretação, ela sofre esse impacto, né, meio que inconsciente. Ela sabe que inconscientemente ela está arrancando justamente dos braços da mãe, que é a grande contadora de história, né, que é a grande alimentadora, amamentadora, né, e vai entrar no colo de um desconhecido, que ela não tem o mínimo afeto, não tem o mínimo sentido, e cuja preocupação vai ser sempre a preocupação mental, né, de formar, de dar conhecimento, conteúdo, e esse conteúdo quase sempre tem a ver com o conteúdo do Ocidente, né, o conteúdo que querem que a gente saiba, e entre eles os estereótipos, os preconceitos, às vezes essa visão racista que se constrói, porque isso tudo é construção mental, não está no coração das pessoas, nada disso. Ela é realmente uma construção que passa pela educação. Educar, né, que deveria ser outra coisa, é o que a mãe faz com a criança em casa, de fato, quando amamenta, né, quando cata piolho, isso é educar, para uma formação que é o que a escola acaba oferecendo. Bom, para dizer que as histórias que eu conto, que tem muito a ver com esse sentido de pertencimento, como eu falei, né? As histórias de amor que existem entre os indígenas é a história de pertencimento. É a história, inclusive, de se transformar em alimento. Não é? Quando a gente pensa na história da mandioca, que a menina morre para virar alimento, é a mesma coisa, assim, grosso modo, e me perdoe a comparação um tanto chula, é a mesma coisa de o pajé Jesus Cristo morrer, né, e antes de morrer se transformar em pão. A criança se transformar numa mandioca para alimentar o povo tem o mesmo símbolo, o mesmo significado na narrativa que uma pessoa que se transforma em pão para alimentar o espírito das outras pessoas, não é?
Então, e isso é o extremo do amor. É justamente o extremo do amor. É a mãe que se entrega, vira uma planta que cura. É uma filha que se sacrifica, se transforma em alimento. É um filho que mergulha no rio para buscar a sabedoria escondida lá no fundo e que se transforma num peixe, que vira um peixe sagrado para um determinado povo. Não é? É a história da Vitória Régia, que mergulha atrás de um amor que ela achava que tinha que ser possessivo, né? que era o amor da lua, mergulha lá e a lua, sabendo-se generosa, ela, na verdade, faz nascer a Vitória Régia como uma forma de contemplação permanente do amor. Então, no mundo todo, as histórias de amor é a história de sacrifício, né? Porque o amor é generoso. O amor ele é uma entrega permanente, constante. E todas as minhas narrativas que eu trato disso, que às vezes a gente classifica, é uma história de terror, é uma aventura, é um romance, é não sei o quê, acaba sendo, na compreensão indígena, uma coisa única, porque, no final das contas, nós somos uma coisa única. E ponto final. Sim, sem dúvida, meu querido. Eu fico pensando hoje, Daniel, que a escola, nesse mundo ocidental, branco, essa sociedade dominante no Brasil, acaba sendo um dos lugares importantes de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, garantia de alimento, garantia de segurança física, mas essa escola que está hoje tão fragilizada por conta da pandemia e que tem essa importância de sustentação do cuidado das infâncias nessa sociedade dominante, branca em que a gente vive, está pautada em verdades muito violentas. E eu queria fazer um apelo, assim, sendo bastante didática, explicativa, mesmo para quem está nos ouvindo. Já é hora da gente parar de colocar competição entre as crianças, já é hora da gente parar de premiar essas crianças, já é hora da gente parar de fazer um ranqueamento e transformar a escola num encontro de saberes, de culturas. Eu ouço muitos relatos de intolerância religiosa, ouço muitos relatos de professores que se incomodam com a religião dos seus alunos e tentam ainda catequizar, é bastante violento isso, com esses pequenos que estão chegando na escola. Então, o apelo que eu faço é preciso repensar, e é urgente repensar. Não dá mais para ter o Dia do Índio, porque o Dia do Índio foi criado por um branco que não sabia nada do que era ser indígena. Existe o Dia da Resistência do povo indígena, que esse dia traz um outro significado, um outro contexto. Então, queria muito que nessa conversa aqui, Daniel, a gente conseguisse um pouco, e aí a parte que me cabe, né, enquanto mulher branca, educadora, fazer um apelo mesmo. É urgente parar de fazer homenagem a figuras racistas e figuras que fizeram massacres com povos indígenas. É preciso olhar para essa história com muita verdade no que ela incomoda o povo branco, porque foi sim o povo branco que causou bastante violência. E é muito importante quando você fala que é preciso tirar das costas das populações indígenas a tarefa de salvar o mundo, porque é muito injusto, né? Os brancos fazem muita violência, quase dizimam sociedades inteiras, e depois dizem, não, vocês são sagrados, agora é o seguinte, salva o mundo que a gente estragou, né? Por favor, para a gente, ou a gente coexiste, e aí a gente quebra, sim, os arquétipos, os arquétipos não, ou a gente coexiste e quebra os estereótipos e joga fora pilares importantes que nos apoiam para essa destruição, que é essa sociedade extrativista aí desses últimos 300 anos, ou a gente vai morrer junto, vai morrer tendo bastante riqueza, né? Que a gente consiga aprender. E aí, gente, para aprender, a gente vai ter que amargar esse discurso branco do qual a gente é construído, e o que ele tem de mais perverso,
porque tem bastante perversidade. Eu faço um convite para os educadores, para os gestores, para quem nos ouve, para se olhar com bastante coragem, no sentido de perceber as violências dos seus próprios discursos, né? E proponho que se faça um pouco de silêncio para que a gente possa ouvir essas sociedades originárias, essas culturas originárias. Querido, eu percebi uma coisa que não foi proposital, mas que agora faz muito sentido. Eu não apresentei este homem, gente, em momento nenhum. E isso faz muito sentido, porque ele é um escritor, ele é um homem que é filho do povo Munduruku, ele é um homem muito renomado no mundo branco, é um homem que é muito, como é que eu vou colocar assim, muito requisitado pelo que fala, mas tudo isso é menos importante do que a gente conversou aqui hoje e do que é encontrar Daniel Munduruku e ouvir Daniel Munduruku na sua entrega ao momento presente, na presença de estar aqui ouvindo e conversando comigo e com vocês que estão em casa. Então, mais do que toda a condecoração, que é gigantesca, Daniel, que delícia conversar com você, meu querido, que grande presente. Muito obrigado, Chiara, muito obrigado pelo convite, pela CIA apocalíptica também, que nos dá essa oportunidade de conversar, trazer para as pessoas do Brasil e do mundo, certamente, né, a oportunidade de ouvir um pouquinho essas verdades que não são minhas. Né? O jeito de falar talvez seja meu. Né? A dinâmica da oralidade que eu adotei seja própria, não sei. Mas o que eu falo vem de um saber muito além de mim, né? Muito antes de mim e para além de mim. Né? Eu costumo dizer até por dever de ofício, né? dever de pertencimento, que eu tenho toda essa passagem pelo mundo não indígena, como você lembrou aí, né? De tantos títulos e tantos prêmios. Eu não considero isso um mérito meu, sabe? Não é um mérito meu. Tem gente que fica defendendo a tal da meritocracia, né? Por que você se esforçou? Por que você... Não, eu sou apenas resultado de uma luta de resistência que vem acontecendo há muito tempo. E se eu entrar no jogo do sistema achando que eu sou o melhor de todos os mundurucus que já passaram por essa terra, eu justamente cedo ao canto da sereia. Né? Eu acabo me entregando a essa ideia de que eu sou o bambambam, né? A última bolacha do pacote, e não sou. Né? Não sou apenas a continuidade de uma luta que eu pretendo ser também depois o avô, né? Dos que virão depois de mim, e continuar essa luta. Que as pessoas possam olhar para trás e poderem dizer isso, né? Olha, o meu inspirador foi, como eu digo sempre, meu inspirador foi meu avô Apolinário, né? E eu quero que as pessoas depois, netos ou não, digam: o meu inspirador foi o avô Daniel Munduruku, né? Que me ajudou a enxergar umas coisas que eu não conseguia enxergar. Então, de uma certa forma, o meu trabalho é desentortar pensamentos, né? É abrir olhos, né? Fazer com que as pessoas, ou abrir ou fechar olhos, né? Fechar os olhos de cima da cara da gente e abrir os olhos de dentro, esses olhos internos que a gente tem, que são os que conseguem enxergar para além das aparências. E quando eu falo que eu sou apenas o continuador, né, disso tudo, eu também eu garanto que eu não sou o melhor de todos, e garanto o meu lugar, né, dentro dessa cultura que me ensinou que a gratidão é a melhor forma de pertencimento, né? Você ser grato por todos aqueles que vieram antes, porque isso não nos permite esquecer e não nos permite nos tornar egoístas. Porque se eu acho que o mérito é meu, eu vou usar disso aqui como um poder, né? Vou usar isso como instrumento de poder.
E isso não é um instrumento de poder, né? A não ser que seja de poder ajudar os outros a olhar para si mesmos. E olhar para si mesmo como parte de um coletivo, como parte de um sistema, né? Um sistema que liga todos os seres entre si. E todos os seres mesmo, os humanos e os não humanos, né? Parar de achar que a gente é prisioneiro da nossa condição humana. Nós não somos prisioneiros, nós somos parte dessa grande teia que é composta por todos os bichos, todos os insetos, todas as minhocas, todos os bichos que a gente gosta ou não gosta, mesmo das baratas, tudo, a gente faz parte desse conjunto de seres da natureza. É assim que eu me comporto, é assim que eu vivo o meu presente, não desprezando o lugar onde eu estou, não desprezando o fato de eu precisar trabalhar para conseguir recursos, para ter condições financeiras, para poder ter um automóvel assim para me locomover, né, para ter minha casa onde eu possa morar com certo conforto. E eu quero acreditar que isso é bom. Se é bom para mim, é bom para todo mundo. E o meu trabalho é lutar para que todo mundo também possa ter o mínimo de condições de viver bem e de ter uma mente livre, uma mente liberta, uma mente em que faça com que as pessoas sejam felizes aqui e agora. Eu tento. E, confesso, sou uma pessoa bastante feliz nesse conjunto de dificuldades que a gente ainda está vivendo. Tá bom? Eu agradeço, Chiara, seu carinho sempre maravilhoso, né? Orgulhoso de poder falar com você que também é terra. Ah, meu querido, olha, eu termino esse podcast hoje muito agradecida e me sentindo realmente muito sortuda por dividir esse planeta e esse tempo e espaço com você, meu querido. Obrigada pelas histórias partilhadas aqui. Espero que quem esteja ouvindo a gente também se sinta muito sortudo com esse encontro. E a gente se encontra, e a gente se vê por aí, nesse mundão, combinado? De julho a agosto eu estou no Brasil, quero ver se eu consigo te encontrar, te dar um abraço, vamos ver se a pandemia estiver um pouco mais tranquila, a gente se encontra por esses caminhos. Maravilha. Tá bom? Beijo. Beijo.